Então a primeira pergunta que faço a você é: qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? Qual é o seu talento? Então Deus nos dá sempre essa possibilidade, é preciso refletir. Nós estamos aqui ao lado do nosso querido pastor Dom Gregório Paixão, que marca presença no Sempre Encontrando 2026, a quarta edição. Já é o seu segundo ano, né? Segundo ano aqui na nossa querida e amada arquidiocese. Dom Gregório, o senhor olhando para essa multidão de casais, quais são os maiores desafios da família nos tempos atuais, na sua opinião, com as suas reflexões? Como é que o senhor consegue apontar os maiores desafios hoje enfrentados pelas famílias? Eu acho que a primeira coisa é entender o que é família, esse é o primeiro desafio. Não é? Entender o que é família, união de pessoas, não é? Que através do amor, através do coração, são capazes de construir, né, um grande sonho de felicidade, de alegria. Esse é um ponto principal. Outro desafio muito grande é entender a responsabilidade, a continuidade de um amor que deve existir entre o esposo e a esposa. O outro ponto fundamental é a questão da educação. Em meio a tantos sinais distintos de educação, encontrar um lugar seguro para educar os filhos e, fundamentalmente, né, sedimentar no coração desses filhos não apenas o crescimento daquilo que a gente sonha de fundamental para eles, mas também uma fé. Quem tem fé sabe o que fazer daquilo que foi adquirido através do conhecimento. Então, esse justo equilíbrio, esse diálogo, essa vontade de crescer é que deve ser aquilo que nós denominamos família. Então é um trabalho contínuo, mas que vale a pena, porque se a gente olha, Deus abriu o Gênesis com a família e Deus abriu o Novo Testamento, né, com uma família, Jesus, Maria e José. Portanto, Deus quis que nós tivéssemos nesse exemplo a grande graça de ver realizado na vida da sociedade o bem que nós trabalharemos juntos, deve ser também o bem que nós devemos levar a todas as pessoas. Cada vez mais a gente vai se aterrando. Então, ao invés de ir para o que Deus pede, o que Ele faz, Ele vai para o buraco, vai para a Jope. Vai fazer um caminho de loucura, fugindo. Então Deus pede algo novo. Na primeira pregação o senhor falou sobre Jonas, né? Aquele que escuta a voz de Deus, mas ao mesmo tempo quer deixar de lado, quer fugir. O senhor acha que hoje os casais estão fugindo da presença de Deus? Por isso que tem tantas tribulações nas famílias? Sim, olha, são milhões de preocupações que hoje em dia nós sabemos que os casais têm. Depois a pessoa tem que entender o que significa casal, quer dizer, caminhar junto, ou seja, olhar para os mesmos horizontes. Então, em meio a tantas coisas, em meio a tantos sinais, em meio a tantas vozes, as pessoas até acabam se confundindo. E depois, às vezes, não por uma liberdade, por uma libertinagem que também vem e faz que muitas vezes casamentos sejam destruídos. Agora, é fundamental que a gente entenda uma coisa: se a gente colocar no centro da nossa vida e da nossa história, né, a própria história de Deus, então a gente vai poder caminhar vencendo as dificuldades pela consciência de que Ele nos dá uma força suficiente para que a gente possa continuar levando adiante o que a gente teve como sonho ao longo da nossa vida, para que a gente não abandone, né, o barco, né, ao longo do tempo. Estar na barca de Jesus é a certeza de que nós sairemos vencedores pelo perdão, pelo diálogo e por todas as graças que o Senhor e só Ele pode nos dar. Portanto, eu acho que a grande dificuldade que nós encontramos hoje nas famílias é isso, não é? Essa falta de compreensão daquilo que seja família e, ao mesmo tempo, de colocar um terceiro dentro de casa, que é o próprio Deus. Deus não olha para as nossas dificuldades, Ele olha para as nossas possibilidades. São 4 anos de evento, de encontro, né? E o evento começou cedo e vai até um pouquinho ali perto das 7 da noite. Muitos chegaram aqui com as suas bagagens vazias. O que é que você espera que os casais levem na bagagem na volta para casa? Eu desejo que eles levem, não é, pelo todo o ensinamento que aqui foi passado, né, essa alegria de recomeçar.
A vida nossa é recomeçar o tempo todo. A vida nova, a nossa, é de sempre encontrar com Deus e encontrar com os irmãos. O que a gente deseja é que as pessoas saiam renovadas em sua fé, renovadas pela alegria de saber que são verdadeiramente filhos de Deus, renovados por aquela coragem de começar, não é, a partir de Deus, a não desistir dos seus sonhos, a tirar de dentro de si, talvez, bagagens excessivas que nós carregamos ao longo da nossa vida, que não vale a pena estar dentro da gente, mas, ao mesmo tempo, viver essa leveza do encontro com Deus, para que nele essas pessoas possam também encontrar as motivações para continuar a sua jornada. Então, eu acho que esse evento, que não acontece naturalmente, né, a cada dia, mas que a gente faça que esse sempre encontrando, né, que é o nome do evento, seja aquele encontro que a gente tem com Deus, aquele encontro que a gente tem com a família dentro de casa, aquele encontro que a gente tem com a paróquia e aquele encontro, sonho de um novo existir em tudo aquilo que a gente faz ao longo da vida. Porque eu desejo que as pessoas sejam felizes, porque o projeto de Deus é que sejamos felizes e que essa felicidade seja sempre abundante. Quando nós mergulhamos no oceano de nós mesmos, quando nós ingressamos para reconhecer quem nós somos e não a fantasia que nós criamos para nós mesmos, quando nós observamos a realidade que está ao nosso lado, quando nós, resolvemos conhecer o que está mais perto de nós, a mim mesmo e aqueles a quem eu amo, quando eu ingresso na vida da minha família para entender o que está acontecendo e dialogo ao invés de brigar, quando eu vejo a vida da sociedade com os seus meandros, ao invés de aumentar a confusão, mas entender para escolher aquilo que é o melhor, então a paz começa a reinar dentro da nossa vida, dentro da nossa existência. E uma das coisas que me chama a atenção é a sua alegria. O senhor no evento do Resid dançou, né, brincou, que eu vi ali com as irmãs. E como é que vai ser hoje? O Naldo José já vai subir no palco. Você vai dançar forró também? Olha, parece brincadeira, mas eu sou tímido. O pessoal acha que não. Mas eu quero dizer primeiro da alegria, porque eu acho que estar com Deus, estar com as pessoas é uma coisa maravilhosa. Cada pessoa é uma novidade, cada pessoa é uma história, não é? Dentro do seu coração deve existir histórias que eu não conheço, mas eu sei que você tem sonhos maravilhosos e que deseja realizar todas as pessoas. Então eu vivo essa profunda alegria por causa disso, em primeiro lugar, né? E por estar em Deus, porque quando a gente tem essa consciência, a gente se alegra por todas as coisas. Eu jamais posso imaginar que, buscando a Deus e podendo transmiti-lo, a gente faça isso com a cara, não é, de vinagre, né? A gente atrai mosca com açúcar, né? E eu vejo que Jesus, por exemplo, né, atraía todo mundo, inclusive as crianças, exatamente pela sua simplicidade, pela sua alegria. Então eu amo viver, com toda a sinceridade. Eu amo a Deus, né? Eu amo o que eu faço e faço o que amo. Então não tem outro jeito de ser senão alegre e feliz. Depois, eu acho que um ponto importante é a gente colocar realmente sempre a vida à disposição. Então, eu estou onde as pessoas estão. Eu vou para um evento grande desse aqui no Centro de Eventos do Ceará, como também lá no Oitão Preto, apesar de todas as dificuldades, dando as palavras àqueles que lá, né, estão envolvidos com drogas, com momentos tão difíceis, não é? Seja no presídio, seja nos mais diferentes locais. Então, eu acho que a vida precisa ser sempre proclamada e mostrar para outros sempre essa possibilidade. E viver é muito bom, então a gente tem que se alegrar por isso, né? Porque senão a gente perde tempo se entristecendo. Dificuldades nós temos, problemas nós temos, porém, não é? Estar em Deus faça com que a gente se alegre, que a gente viva uma vida nova. Nosso querido pastor Dom Gregório Paixão, marcando presença então no quarto Encontrando 2026, evento realizado pelo SC e a Arquidiocese de Fortaleza. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar.